papai, olá mamãe, olá você que é educador. Eu estou aqui no campus da universidade e fiquei pensando, o que vem a ser rotina na vida da gente, não é? A gente tem uma rotina, todo dia a gente levanta, a gente toma café, né? A gente apronta para sair ou para trabalhar, tem horário de almoço, horário de tomar café, de fazer o lanche, horário de jantar, preparar para fazer alguma coisa diferente e dormir, não é? É a nossa rotina. E dentro dessa rotina a gente tem umas regras que existem e que a gente precisa conviver com elas e estabelecer para a nossa própria vida, para a vida das pessoas que convivem com a gente. O mesmo acontece com os nossos filhos. Eles têm uma rotina, não é? Eles têm a rotina, agora dentro dessa rotina eles têm regras. E existem momentos que você precisa mostrar para eles que rotina, às vezes, a rotina é flexível, né? Tem dia que você pode levantar, você pode dormir até mais tarde um pouquinho, você pode não fazer aquilo que você faz todos os dias. Por quê? Dentro dessa rotina tem os dias que você, ou um dia que você tem a flexibilidade de não viver sob essa rotina. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente estipula uma rotina para as crianças, a gente vai organizar a vida delas e também estabelecer regras dentro dessa rotina. E muito mais, além de tudo, a gente pensar que isso não é a rotina, ela não é uma coisa que pode ser estática, ela é flexível dentro do possível e dentro das nossas necessidades. E, ao mesmo tempo, as regras, elas existem e elas são discutíveis, porque a gente precisa estabelecer regras, porém, regras de convivência, elas devem ser discutidas, devem ser analisadas para que o grupo possa conviver, não é? E para que a criança possa aprender e entender por que dessas regras. Mas existem regras que são irredutíveis. Mas existem regras que às vezes elas precisam ser flexíveis. Mas a gente precisa também entender que essa flexibilidade da regra vem em virtude de alguma necessidade. Por exemplo, se você determina regras para as crianças dentro de uma determinada rotina. E suponhamos que você, esse final de semana, ou num dia, ele recebe um amiguinho, ou você recebe parentes com filhos, com comportamentos diferenciados. Então, o que fazer, não é? Você não pode ser general de exigir do seu filho uma regra que ele tem que cumprir e no momento em que todos estão convivendo e são grupos com culturas diferentes. Esse é o momento de você fazer com que ele entenda que aquela regra ela pode ser flexível naquele momento, naquela hora, porque existe um motivo que ele está vivendo naquele instante. Saiu daquele momento, saiu desse motivo, talvez seja de uma visita, né, da visita de um parente, de um coleguinha, aí a regra continua. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque hoje eu estou aqui. Quando eu chego aqui em Juiz de Fora, a minha rotina, né, previsível é poder caminhar de manhã e chego em casa, vou ficar com meu netinho, ajudar a cuidar dele e tal, e fazer o que tem que ser feito pelo motivo que eu estou aqui em Juiz de Fora. Então, hoje não deu para eu vir de manhã, eu vim à tarde, não é? Eu fiquei pensando, dentro dessa rotina, eu tive que mudar um pouco a minha rotina para vir caminhar. A regra que eu tenho é de caminhar, porém, eu não deixei de caminhar porque eu mudei a minha rotina. Vim agora à tarde, porque é um horário que eu tive condições de vir.
Porém, houve uma flexibilização da rotina, mas a regra foi cumprida em horários diferentes, né? Então, eu estou dizendo isso porque a gente não precisa ser general com nossos filhos, mas a gente precisa fazer com que ele entenda que aquele momento se faz necessário mudar, né, uma rotina, porque que ela é alterada naquele determinado dia e porque uma regra pode ser cumprida em horário diferente ou não pode, ou não deve ser cumprida ou não vai ser cumprida naquele dia. Para que a sua casa não se torne um quartel-general, né? As crianças precisam ter regras, sim, mas a gente precisa também ter equilíbrio ao educar os nossos filhos. Essa é uma dica de hoje, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.